E aí, pessoas, tudo bom? Aqui é o professor Leitão e hoje a nossa história irá começar mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Hoje nós iremos falar sobre a unidade básica da vida. Ué, basicamente, o que é isso, pessoal? Unidade básica da vida? Nunca ouvi falar disso. Basicamente, são as células. As células são o composto básico para todos os seres vivos. Tanto que para ser considerado um ser vivo, basicamente você tem que ter pelo menos uma célula. Pelo menos uma, sim. O ser humano tem uma média de 75 trilhões de células. Sim, eu disse direito. Trilhões de células. Se eu for olhar aqui, vocês forem olhar na minha mão aqui, vocês não vão conseguir ver uma célula ou outra célula aqui. Porque elas são de níveis microscópicos. E aí vocês vão estar vendo que, em biologia, professor, tem vários nomes difíceis. Microscópico, eucarionte, procarionte, vírus. Gente, a melhor dica que eu posso dar para vocês, para você aprender bastante biologia, é interessante você saber também um pouquinho de etimologia. O que é etimologia? Basicamente você estudar da onde vem aquela palavra, qual é a função daquela palavra. Vou dar o exemplo da aula de hoje. Quando a gente vai falar de células, a gente basicamente divide ela em 3 grandes grupos de células. As células eucariontes, as células procariontes e as arqueias. Viu? Ah, nossa, meu Deus, é muito difícil esses nomes, professor, como é que eu vou lembrar? Eucarionte significa o quê, pessoal? Basicamente, eu significa do grego verdadeiro e carionte vem do carion, que significa núcleo. Ou seja, você tem um núcleo de verdade. Sim, basicamente o eucarionte tem um núcleo de verdade, ou seja, aquela célula possui um núcleo. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas para que carambas eu tenho um núcleo? Bem simples, gente. O núcleo tem uma função primordial, basicamente, de armazenar seu DNA. Como assim armazenar meu DNA? O que é o DNA? O DNA, pessoal, a gente sim vai fazer um vídeo sobre isso. Eu quero que vocês botem aqui no comentário o que você acha que é o DNA. Mas resumindo, basicamente, o DNA é onde a gente guarda todas as suas informações. Sim, todas as suas informações. Até aquela mais constrangedora fica lá no seu DNA. Se é isso que você está pensando. Não se esqueça de ir lá nas minhas redes sociais. De segunda a sexta tem um conteúdo novo lá. E sim, a gente está fazendo esse trabalho para vocês, para te ajudar a aprender e a ver o mundo de uma forma diferente. A gente tem também as células procariontes. Aí, de novo, na questão de estudar a palavra. Pro, pessoal, também vem do grego, que significa pré ou primitivo. E carion significa núcleo, como a gente aprendeu. Ou seja, pré-núcleo ou núcleo primitivo. Ou seja, as células procariontes não possuem núcleo. E aí a gente tem aquele terceiro tipo de célula que eu falei, que a gente separa, que são as arqueias. Professor, mas o que é arqueia? A arqueia, gente, é uma parada muito louca. Por quê? Imagina assim, sei lá, no Mar Morto lá em Israel. Quando você pensa no Mar Morto lá em Israel, você vê a pessoa boiando por conta do sal ali, da salinidade da água. Você acha que um ser vivo vai ver num lugar que tem tanto sal? Geralmente não. Porém sim, a gente tem bactérias, entre aspas nesse caso, que são as arqueias que vivem lá. As arqueias são bactérias, entre aspas, que conseguem viver em condições extremas. Ou que tem altas concentrações de sal, ou que tem temperatura altamente elevada. Então naquele lugar mais quente que você acha ele na beira de um vulcão, você acha que ele não tem ser vivo? Sim, a gente ele tem as arqueias. Ela também não possui núcleo, assim como os procariontes, porém, ela não se assemelha muito dos procariontes por conta de diferenças químicas. Sim, na molécula dela, na estrutura dela, e o RNA dela parece muito mais eucarionte do que procarionte. Então ela é uma bactéria muito diferente e é recentemente descoberta, beleza? A célula, para ser considerada uma célula, tem basicamente 3 estruturas básicas. Quais são elas? A gente tem a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, que seria o DNA ou RNA. Vocês sabiam que o vírus nem é considerado vivo nem um ser vivo? Você sabe por quê? Dentre várias características deles, ele possui material genético? Possui. Ele possui proteínas? Possui, que também toda célula possui. Ele possui uma membrana celular? Não, ele não possui uma membrana celular, ok? Por isso ele não é considerado nem um ser vivo nem não vivo. Porém, o que é mais louco ainda, ele se reproduz. Sim, você ouviu direito. O vírus se reproduz e ele nem é um ser vivo. Apesar dele se reproduzir, ele não é considerado um ser vivo porque ele é considerado o quê? Um parasita intracelular obrigatório. Sim, você ouviu direito. Ele obrigatoriamente vai ser um parasita na vida de alguém, ok? Então essa característica dele é bem diferente. A gente ainda não tem a concepção de ser vivo dessa maneira. Porém, sim, ele afeta a nossa vida. Não à toa a gente está no meio de uma pandemia, né? É bem importante a gente aprender isso. Quando você entende como é que uma célula funciona, você entende como o seu corpo funciona, você vai entender basicamente como o mundo funciona. Tudo no mundo, tudo que é ser vivo no mundo é célula. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha
e tocar no sininho. Lembrando, pessoal, que é para aceitar todas as notificações, porque tudo que sai aqui é relevante e é interessante, principalmente para você que quer ver o mundo de uma forma diferente. E poxa, a gente tá fazendo vídeo toda sexta, dá pelo menos esse like aí pra nós. É isso aí, valeu e falou!